não forem impedidos, podem levar a condutas criminosas mais graves. A teoria sugere que a tolerância com os pequenos delitos está diretamente relacionada com o aumento das taxas de criminalidade violenta. Perfeito. Você ia falar também, né? O que eu li era bem voltado na questão da expressão janelas quebradas mesmo. Então, que dentro de um ambiente onde as pessoas avistem janelas quebradas, então dentro desse contexto de ficar vendo algo que está deteriorado, algo que está vandalizado, algo que está quebrado, isso acaba instigando o cometimento de outras infrações. Então, é meio que uma bola de neve de ações Efeito, e reações, né? que vão Perfeito. acontecendo. Então, é bem no significado da expressão, janelas quebradas mesmo, que é dar uma não é no sentido literal, é mais no sentido assim amplo da expressão, mas que traz esse significado como um todo de incentivo aos delitos nessa linha. Maravilha. Quem mais? Eu vi lá na série, né? Você Fala comentou. sobre isso aí, né? Que está passando agora no Universal. Como que é o nome da série mesmo? Blue Bloods, Blue Bloods, polícia, de policial, verdade. né? Que eles falam do patrulhamento por quadra, e esses pequenos delitos se tornarão maiores, né? Então, na época, se aprisionava em massa, né? Com relação a isso, naturalmente mais negros, né? Do que brancos, né? E não sei se mais alguém tem também alguma proposição inicial sobre o tema. Tranquilo. Esse tema é bem abrangente também, né? Eu me lembro da faculdade de engenharia que eu fiz, em algum momento eu fiz isso. Eu acho que Perfeito. foi administração, se não me engano. É um tema bem abrangente. sociológico e psicológico ao mesmo tempo. Ele também é abordado dentro da sociologia e da psicologia, né? Até aqui a gente trabalhando com as teorias sociológicas da criminologia, você já percebe essa conexão. Mas muitas áreas, muitas ramificações do saber acabam em algum dado momento se valendo também dessa teoria. Eu me lembro que foi trazido em relação à indústria, né? Para cuidar no espaço, porque não deteriorar para não deteriorar mais, porque... Que aí tem até, vamos dizer assim, possíveis potenciais conexões com aquela ideia de 5S, organização de ambiente e tudo mais, né? Isso também acaba vindo dessas proposições do ambiente desorganizado, a estrutura desorganizada. E eu não sei se vocês conseguiram perceber, a partir dessa leitura que vocês fizeram, a conexão com a raiz, com a essência da Escola de Chicago. Perceberam? Um pouco desse ponto conectivo. Pensando, vamos lembrar aqui, né, na essência da Escola de Chicago, a grande constatação foi o foco no elemento de desorganização urbana, de desorganização social, aquela preocupação com a ruptura dos laços comunitários, a desigualdade social, a desigualdade entre os indivíduos, a ausência de direitos básicos, né, enquanto elementos de desorganização. Então, de certa maneira, quando você olha para a teoria das janelas quebradas, acredito que vocês possam perceber exatamente isso, que há uma essência elementar de desorganização, de desordem, de alguns elementos, de alguns componentes ambientais, e isso pode, pela proposição, como o Leonardo acrescentou na leitura que vocês fizeram inicialmente, pode contribuir para que isso se generalize. Essencialmente essa é a ideia da teoria das janelas quebradas. Ela foi interessante porque proposta à época, ali por volta da década de 80, numa revista de circulação em massa, não foi numa revista científica, né? Então tinham lá alguns experimentos que depois reproduzidos pelo professor Philip Zimbardo, e que mostravam essencialmente na prática, através de uma observação empírica, a constatação disso. Chegaram a ver o experimento também realizado, não? Eles realizaram um dos experimentos que dava base, ou confirmação, vamos dizer assim, à teoria das janelas quebradas, por meio de 2 veículos. Eles pegaram um veículo e colocaram de uma maneira abandonada no Bronx, em Nova York, numa época em que o Bronx era absolutamente deteriorado, digamos assim, muita violência urbana, o entorno muito prejudicado, sem uma estrutura urbanística qualitativa para as pessoas que viviam
naquele ambiente, né? Muitos crimes na região e tudo mais, e deixaram esse veículo lá. Ao mesmo tempo, mesmo veículo, mesmas condições, mesma estrutura alimentar, o que eles fizeram? Colocaram em Palo Alto, na Califórnia, que já era uma região que à época estava em grande desenvolvimento, muito dinheiro, uma região rica, digamos assim, da cidade. Quando eles se depararam com a primeira situação, com a primeira verificação daquele veículo, eles verificaram que no Bronx o veículo estava vandalizado, as peças furtadas, tinha sido completamente depenado. E a mesma coisa não havia acontecido em Palo Alto. Para a proposição que eles tinham, né, eles fizeram um passo seguinte em Palo Alto. Eles foram lá e quebraram a janela do veículo. Por isso a teoria das janelas quebradas, né, para dar mais cara de abandono para aquele veículo, para que as pessoas que por lá passassem percebessem que aquele veículo realmente estava abandonado. E aquela quebra da janela se mostra como um elemento de desintegração. E isso faz com que, em seguida, esse veículo também passe por uma vandalização, passe por furtos, as peças furtadas, e a mesma coisa que aconteceu no Bronx acontece em Palo Alto. Qual que é a ideia essencial para o que vem a seguir? O que vem a seguir é dizer que o mínimo elemento, que aquilo que vocês falaram, o mínimo elemento de desintegração, de desarmonização, ele pode levar a uma desintegração, uma desarmonização, uma deformação maior. Por isso, o cuidado mínimo para que você não tenha o pouco que desloca do natural, porque esse pouco que desloca do natural pode impactar em novos crimes, em violência, em coisas assim, né? Então, essencialmente, a gente percebe a proximidade, né, da escola de Chicago com a teoria das janelas quebradas. Qual é o ponto diferencial? O ponto diferencial na proposta já se vê isso, mas na repercussão, sobretudo. Porque lá na escola de Chicago, vocês devem recordar do que eu falei na aula passada, quando eles pegam todos os elementos, todo o conteúdo da escola de Chicago, principalmente o sujeito chamado Clifford Shaw, né, ele, através daquele projeto que existe até hoje, o Project Area, Chicago Area Project, né, ele diz que eu tenho que atuar em todos aqueles elementos que são antecedentes à prática criminosa, que mostram a desestruturação urbana. Então, se eu tenho desigualdade social, vamos gerir a desigualdade social. Se eu tenho a ruptura de laços comunitários, vamos criar ambientes, espaços de convivência, espaços de reaproximação desses laços comunitários. A ideia inicial da escola de Chicago era atuar nos elementos desencadeadores do crime, ok? Como elementos de desorganização social. A partir da teoria das janelas quebradas, o crime por si é considerado o elemento de desorganização social. Percebe a diferença? Porque se o crime é o elemento de desorganização social, é sobre o crime que eu devo atuar e não sobre qualquer tipo de antecedente. O crime passa a ser um foco, então. E a partir da teoria das janelas quebradas, algumas correntes de política criminal, algumas teorias de política criminal são criadas, como a política criminal de lei e ordem, e principalmente nos Estados Unidos, na década de 80 em diante, as chamadas políticas de tolerância zero, que elas ganham muito espaço, sobretudo em Nova York. Elas são institucionalizadas a partir de uma proposta do prefeito à época de Nova York, chamado Rudolph Giuliani, que também era prefeito de Nova York ao tempo das Torres Gêmeas, daquela situação grave do ataque terrorista. E o Rudolph Giuliani fala, nós precisamos resolver o problema da criminalidade em Nova York. O que nós temos que fazer? Atuar no menor crime que seja, aquilo que você falou no início. O cara cuspiu no chão, prende, né? O cara quebrou uma janela, prende. O sujeito se mostrou um risco, prende. Estava com uma pequena quantidade de droga, prende. Por quê? Essencialmente, qual era o discurso fundador desta política de tolerância zero? Que o menor dos crimes ele vai contribuir para que outros crimes sejam praticados. Então a ideia é uma massificação da polícia nas ruas e um combate muito amplo da prática criminosa.
deixa-se de pensar no antecedente, né? Nos elementos de desorganização que antecedem o crime e foca na criminalização. O que você deve ter percebido na série que gera uma série de discrepâncias, né? O policiamento de algumas áreas de uma maneira massiva para atingir parcela da população, gerando etiquetamento, que depois vai ser criticado pela teoria do labeling approach, uma massificação da criminalização da população negra. Você vê uma série de distorções e uma ampliação dos fatores antecedentes, porque quando eu só penso na criminalização, eu esqueço dos laços comunitários, eu esqueço de reduzir a desigualdade, e aí você tem uma inversão, ou como eu havia comentado, uma deturpação daquele saber inicial. Então, acho que essas são algumas impressões que eu trago aqui para vocês a respeito da teoria das janelas quebradas e das políticas criminais decorrentes dessas teorias. Não sei qual que é a percepção de vocês a respeito disso, se chegaram a uma observação similar, se tem uma visão otimizada ou positiva por qualquer caminho que seja também da teoria das janelas quebradas. Professor, se chegou esse remédio amargo lá, porque naquele momento havia necessidade, porque a criminalidade estava latente, né? Havia um discurso muito premente nesse sentido. Momento lá, havia um discurso. deles lá. Então a minha colocação é se esse remédio amargo foi necessário para a época, acredito que sim, e se por quanto tempo resolveu o problema. E se esse remédio amargo aplicado hoje teria lugar. Essa é uma das questões. Por mais que, quando eu aqui falo, eu falo já com um viés crítico à teoria das janelas quebradas, né? Existem, principalmente nos Estados Unidos, muitos defensores da teoria das janelas quebradas e das políticas de tolerância zero. Até conforme o Rudolph Giuliani, principalmente em Nova York, ia fazendo as suas proposições, o exercício dessa política, ele ia trazendo e emitindo relatórios que eram relatórios que mostravam a diminuição da criminalidade. Ou seja, uma aparência, né, de que aquela política de tolerância zero, ela funcionava. Mas isso entra, e isso foi perceptível depois também, naquilo que muitas coisas a gente verifica, a chamada curva de Gauss, né? Sim. Que você vai até um certo patamar, até um certo período, e depois você começa a reduzir e retornar ao status quo ante. Por quê? Isso vai acontecer sempre que quando você traz soluções que buscam uma resolução rápida do problema, mas não vão na fonte, não vão na raiz do problema. Porque se você não vai na raiz, você não resolve. Vai? Achei que a curva de Gauss era aplicada na economia, mas também... Não, para tudo, né? Quando você tem uma solução que ela se mostra equivocada, você acaba tendo essa reversão. E foi isso que foi percebido em Nova York, daí vários críticos colocaram, não, a gente tem que atuar efetivamente na raiz do problema. E além de não atuar na raiz do problema, um outro aspecto que é muito importante a gente destacar é que esta atuação era uma atuação muito seletiva, né? Muito destinada a um público específico. Se voltava contra esse público dentro do processo de criminalização, você entendeu? Ela não era massiva para todos os espaços, para todas as regiões, e há uma crítica de hoje que também reflete algo que vem há mais de 100 anos, falando de uma criminalização muito expressiva dos negros nos Estados Unidos, desde a abolição da escravidão, desde a emenda número 13 da Constituição norte-americana, isso já é destacado. Eu não sei se eu sugeri para vocês aqui já, em outros períodos, mas sugiro agora assistirem o documentário a emenda número 13, agora me fugiu o nome, mas é sobre a emenda número 13 lá da Constituição norte-americana, que mostra um pouco disso, a inversão, o uso do direito penal, da criminalização para atingir a população recém-liberta, porque a emenda da Constituição, ela falava que ninguém poderia ser escravizado, salvo se em caso de crime. Você entende como é que isso acaba funcionando discursivamente? Olha, ninguém pode ser criminalizado, mas em caso de crime é aceito o trabalho forçado ou o trabalho escravo. Basicamente, o que vem na cabeça daquelas pessoas que querem usar isso para o mal? Eu preciso criminalizar, então, já que criminalizar é a continuidade de um status quo
antes, né? Então, também isso foi muito criticado na década de 80. Professor, ainda ao encontro do que o professor está falando, eu li alguns artigos Certo. sobre o assunto, e eu li dentro de um artigo, uma notícia que me chamou a atenção, diz que em 2011, eu acho que trata bem a realidade, acho que bem muito ao encontro da realidade. No bairro, acho que Higienópolis, se não me engano, em São Paulo, tinha a ideia do metrô passar por ali, e foi feita uma comissão dos moradores para barrar a passagem do metrô ali dentro do bairro, porque era um bairro nobre e ia trazer muita gente diferenciada para dentro do bairro. Preconceito, né? Gente diferenciada. Aí eu fui pesquisar, né? Então é bem isso. Então, o que eles querem? Eles querem evitar que exista pessoas criminosas ali dentro do bairro. E qual é a maneira? Barrando que pessoas, que segundo eles, que são pessoas de baixa renda, que usam, né? São pessoas humildes, que precisam do metrô, né? Que precisam do metrô, não cheguem até o bairro deles, porque na cabeça deles, dessa forma, eles vão estar evitando, né, a criminalização ali dentro do A bairro. gente pode pegar aquela ideia da própria Escola de Chicago dos círculos concêntricos, né? E entender que algumas determinadas zonas são zonas de uma menor criminalidade, e aí o que se quer? Quer se evitar o contato com as zonas de maior criminalidade para tentar manter pelo menos uma falsa percepção da realidade. Não, o próprio termo que a professora ela falou, o próprio termo bairro Higienópolis de São Paulo, que é o próprio nome, higiene, higienização da região. Então, quando foi visitado lá no Hospital de São Paulo, conversando com uma pessoa próxima do bairro, ela falou, antes era só branco aqui, era bem racista. Ela falou assim, agora está cheio de negrado por aqui, uma invasão de negro rico. Eu fiquei surpreso, não, essa região não precisa falar isso. Aí eu disse, por que eu estava no Higienópolis? Aí ela começou a conversar, mas eu estava doido. Que coisa. Então ela falou, o bairro de Higienópolis é um nome pela região de saúde, houve uma higienização da região para que pudesse tirar os pobres e pessoas da região periférica do bairro. E essas pessoas pudessem ser isoladas para a região Tatuapé, Zona Oeste, Zona Leste. Você empurra essas pessoas nessa região nobre. Então Morumbi, Higienópolis, Jardins, Vila Madalena, todos esses bairros eles são nobres. Higienópolis, pelo termo, eu colocar, batizar, higienizado a população, Higienópolis. Então isso daí acabou, o próprio bairro foi um sinônimo de racismo e também Bate um pouco com a pesquisa que ela realizou. o do metrô é só uma parte, porque o resto era cortiços, trabalho, só poderia ter aquela vida, comércios de joalherias e outros, que não tinha status eram forçados a sair da região, e assim foi fazendo como os escravos na região do Rio de Janeiro foram empurrados para a região. E vai um pouco na série também, né? Que daí vira a pessoa marginalizada, marginais da região do Higienópolis. Perfeito, perfeito. E se a operação da Rota em São Paulo é uma cópia do Tolerância Zero do Arco? Sim, há algumas coisas que acontecem no Brasil, né? Há algumas atuações policiais, elas acabam refletindo esse parâmetro, essa parametrização, que não é só dos Estados Unidos, mas se reflete em muitos lugares nessa ideia de tolerância zero, né? Vocês já devem ter ouvido de PLO, né? Que são aqueles PLOs que permitem você ter situações em que você usa da lei e ordem. São os projetos de lei e ordem que no Rio de Janeiro várias vezes já foi editado, em que eles estabelecem medidas a priorísticas para lidar com a criminalidade em um tempo limitado. Então, por exemplo, se vocês pesquisarem a respeito disso, vocês vão ver que num determinado momento histórico, agora me foge a memória, a data, mas acho que foi próximo às Olimpíadas, eles fizeram um PLO para que a polícia pudesse entrar em qualquer casa do Complexo da Maré. É para chegar lá assim, eu não preciso de mandado de busca e apreensão, porque havia um mandado de busca e apreensão coletivo para que a polícia pudesse entrar em qualquer casa. Olha que absurdo, né? Você não precisa de uma decisão judicial, você não precisa de uma suspeita, você não precisa ter um flagrante delito para entrar dentro de uma residência. Vai lá e faz o que tem que fazer, né? É muito complicado, mas justamente calcado nessas ideias de lei e ordem, de tolerância zero, que ao longo da década de 80 em seguida se espraiou para a atuação policial em muitos lugares do mundo, inclusive, e talvez um dos que isso mais acontece aqui no Brasil, né? Mas muito se questiona, será que isso seria possível
ali na Barra da Tijuca, né, nos condomínios de luxo, não, fazer um PLO, você pode entrar ali também. Vai entrar no primeiro, o porteiro nem deixa, né? Vai ficar aqui. GLO, Garantia de Lei e Ordem. Teve até um desses policiais que vive dando entrevistas e contando seus absurdos, que falou exatamente isso de São Paulo. Não, que a atuação tem que ser diferente. Na Zona Leste a gente chega de um jeito, não pode chegar do jeito que a gente chega na Zona Leste, porque nos jardins vão reclamar. Claro, a atuação diferenciada, exatamente. Veja que tudo isso que a gente está debatendo aqui, a gente já pegou uma das facetas criminológicas de política criminal, que é de um viés eficientista, que é etiológica, né? Encontrar a razão do crime e a forma de lidar com o crime e o faz. Quando a gente olha para esta faceta criminológica, eficientista e etiológica, depois eu faço o aspecto geral de diferenciação, a gente vai perceber que a criminologia crítica, que vem a seguir, que ganha seu espaço de debate, principalmente a partir da década de 80 também, ela vai questionar tudo isso. Ela vai dizer, olha, isso é recheado de uma série de absurdos. Esse é o processo de criminalização desigual, antidemocrático, que precisa muitas vezes ser repensado, né? Então a criminologia crítica ela vai surgir, a gente ainda não está falando dela, mas em oposição a sistemas criminológicos e sistemas de criminalização como esse que a gente está criticando aqui. Então quando vocês trazem essas proposições críticas, vocês estão fazendo também criminologia crítica, né? É basicamente isso. Você ia falar? Não, tem muito para falar, mas... Quando você lembrar, você fala. Eu estava olhando umas fotos de 1910 lá, a gente estava comentando que a economia estava centralizada, né? Mas era bem aquilo, estava totalmente no centro, né? Então empurrava o pessoal para a periferia. Sim. É mais ou menos isso que a gente percebe em muitos lugares, né? Complicado. Triste pensar que a gente está em 2024 e a gente continua atacando a consequência e a gente atacar a causa das coisas. Né? É porque você veja que quando você olha para a escola de Chicago, lá no seu início, por mais que ela também desperte algumas críticas, principalmente quando a gente lê alguns artigos mais recentes da criminologia crítica, a escola de Chicago ela é criticada sobretudo no ponto de poder ser um impulso para o etiquetamento coletivo, né? Se a escola positiva era vista como um impulso para o etiquetamento individual, para a rotulação do indivíduo, muitos viram na teoria ecológica como um todo, não estou falando aqui só desse desdobramento da teoria das janelas quebradas, mas na percepção de certos espaços como espaços deteriorados, como um campo possível de marginalização das pessoas que se encontram nesse espaço deteriorado. Mas quando você lê a fundo a escola de Chicago, a ideia não era essa, né? A ideia era justamente identificar os elementos de desorganização para atuar não sobre os indivíduos, mas atuar sobre os elementos de desorganização. É essa variável, a partir da teoria das janelas quebradas, que dá esta nova dimensão e que, veja como isso é sintomático, que socialmente ganha uma maior receptividade. Porque a gente tem muito em sociedade esse problema de, eu quero bater no efeito e não na causa, né? Se eu tenho crime, o crime é algo ruim, vamos para cima do criminoso, que essa é a única solução. E Chicago pensou diferente, né? Dizendo, não é. A solução é eu lidar com outros problemas, beleza? Então esse é o ponto que a gente pode colocar aqui, de uma maior distinção entre as proposições iniciais da Escola de Chicago e as políticas criminais de tolerância zero, de lei e ordem, que vem a partir da teoria das janelas quebradas. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Em seguida, vamos falar da teoria da associação diferencial, tá? Esta teoria da associação diferencial, ela foi proposta por um pensador chamado Edwin Sutherland, ok? O Edwin Sutherland, ele escreve 2 livros muito importantes para a criminologia. Um com um nome bem propositivo, chamado Criminologia, né? Então é em que ele reúne toda a sua teoria. E um outro livro também muito importante, que é o livro Crimes de Colarinho Branco,
Tá? São duas obras do Edwin Sutherland referenciais. Só para vocês entenderem onde nasce a teoria da associação diferencial, ela nasce na escola de Chicago. Por quê? Porque o Sutherland estudou na escola de Chicago, trouxe o saber da escola de Chicago, mas algo inquietava muito o Edwin Sutherland. O que inquietava o Edwin Sutherland? O fato de que ele entendia que a teoria ecológica do crime não explicava a criminalidade como um todo. Não explicava. Porque ele, primeiro, dizia o seguinte: a criminalidade é algo muito complexo. Eu não posso pensar o crime a partir de 1, 2, 3 tipicidades previstas na norma. Existem centenas de crimes. Cada crime tem a sua forma de ação, tem o seu conteúdo, tem o bem jurídico atingido. Existem crimes contra a vida, crimes contra a pessoa, crimes sexuais, crimes contra o patrimônio. Cada um tem a sua peculiaridade. Reflete... Pera aí que é gargantão, hein? Uma laringite meio forte. Mas reflete ele que o elemento de desorganização, ele é comum a muitos crimes, mas não a todos. E um dos tipos de crime que mais inquietava o Sutherland, enquanto estudioso pela Escola de Chicago, eram os crimes de colarinho branco. Sabem o que é o crime de colarinho branco, né? O que é crime de colarinho branco? Crimes políticos, crimes contra o sistema financeiro, corrupção, né? Crime contra a ordem tributária, crimes de licitações. O público de Curitiba sabe muito bem o que é isso. Aqui a gente tem a ideia da gravata, né? Do colarinho branco, representando então o crime dessa que seria uma classe mais abastada. Basicamente é isso que seria o crime de colarinho branco. Ele que coloca que a diferença, né, que eles na época colocavam só os pretos como pobres, né? Diferenciava, e ele quis mostrar que os brancos e ricos também cometiam crimes, né? Não só os... Basicamente, ele faz uma análise, vamos dizer que há uma conexão aqui, mas é uma análise mais complexa. Por quê? Porque se você olha para o processo de criminalização como um todo, e o Sutherland fez isso, você vê que a criminalização primária, o que é criminalização primária? É a criação da norma, ok? Pois eu faço para vocês uma diferenciação entre o que é criminalização primária, criminalização secundária e criminalização terciária. Mas a criminalização primária é a criação da norma, certo? Quando você percebe a criminalização primária, por mais que haja também um grande delay entre o crime dos pobres e o crime dos ricos, você vê que existem criminalizações que buscam atingir essa classe mais abastada. Mas na prática o atingimento não é tão grande, ok? E o Sutherland vai enfrentar isso, vai tentar entender por que os pobres são mais criminalizados do que os ricos na criminalização secundária e na terciária. Isso é uma das coisas que ele faz. Mas antes disso, ele está ainda pelo viés etiológico tentando entender o porquê do crime. E ele se pergunta o porquê do crime do rico, o porquê do crime do sujeito do colarinho branco, que não bate com a explicação dada pela Escola de Chicago. Por que não bate? Porque Chicago está dizendo o seguinte: o que leva a pessoa ao crime? É o elemento de desorganização social. É a desigualdade, é a ausência de acesso a direitos básicos, é a inexistência de laços comunitários. Pô, o cara do colarinho branco, ele está em todos os clubes da moda, não tá? Está compondo as melhores rodas sociais. Ele não tem quebra de laços comunitários, concordam? Ele não está afetado pela desigualdade. Se existe desigualdade, ele está no lado que ganha, não no lado que perde. Ele não está sofrendo com a falta dos direitos sociais básicos, de maneira alguma. A Escola de Chicago consegue responder por que ele está praticando crime? O Sutherland chegou, por mais que estudioso da Escola de Chicago, à mesma constatação. E ele era um cara pragmático. Eu preciso de uma teoria que explique tudo, e não uma teoria que explique parte. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, em conexão
com os elementos ambientais, com os elementos ecológicos, nós precisamos entender que existe também um elemento psicossocial que é contributivo, que é um fator da prática criminosa. E qual é esse elemento psicossocial? É a interação entre indivíduos. Vejam aqui, a gente já estudou a interação do indivíduo com a norma, lá no Emílio Durkheim, né? Nós estudamos a interação do indivíduo com o meio na escola de Chicago. E agora a gente estuda a interação entre indivíduos a partir da proposição do Edwin Sutherland. Ele vai dizer que é na interação, que é nesse processo de interação, que boa parte do nosso comportamento é formado, inclusive, muitas vezes, da nossa personalidade. Que nós desenvolvemos o nosso comportamento, claro, que influenciados pelo meio, pelo contexto ecológico no qual estamos inseridos, pela interação com a norma, mas, sobretudo, a partir deste processo interativo entre indivíduos. Os nossos laços que são estabelecidos entre indivíduo e outro indivíduo, entre indivíduo e grupo, entre indivíduo e familiares, tudo isso é muito importante na percepção do Edwin Sutherland, na formação do comportamento individual, né? A começar pela infância, né? Pela infância, nós temos uma grande influência de quem? Dos pais, né? Por que uma influência dos pais? Porque são os pais que nos permitem fazer isto, fazer aquilo, nos guiam nos comportamentos iniciais, eles nos dão referências, ausência de referências, valores positivos, valores negativos. E este primeiro contato, para o Sutherland, é um contato importantíssimo. Tanto é que, a partir da teoria da associação diferencial, outras foram criadas. Se vocês pesquisarem depois, vocês vão encontrar uma teoria que é a teoria do broken home, ou do lar desfeito, do lar desestruturado, que aborda justamente os problemas da infância, o problema da criança com os pais, na criação, a violência contra a criança, os valores deturpados, incutidos naquela criança, que podem, no futuro, levar a um comportamento que seria um comportamento desviante, né? Eu me recordo, nesse ponto, eu fui dar uma palestra-aula para os professores da Rede Municipal de Curitiba sobre política de drogas, né? E daí, igual faço com vocês, eu abri a palavra, né, para ver algumas experiências que as professoras tinham, as professoras e os professores tinham com os alunos, para entender um pouco como é que a coisa acontecia nas escolas, né? E daí uma professora, várias fizeram intervenções assim, que se deixar espantado, mas uma fez uma intervenção bem interessante, contando a história de um aluno de 6 anos de idade, que chegou na sala, estava lá, aquela coisa, como é que foi seu final de semana, o que aconteceu? E esse menininho de 6 anos veio todo feliz para ela, falar: professora, você, tia, né? Tia, a senhora não sabe. O que aconteceu? A polícia foi lá em casa, né? Ah, a polícia foi lá em casa? Foi, e quase prenderam meu pai, tia. Quase prenderam meu pai. Mas então ele não foi preso. Não, porque eu ajudei ele. Ele me deu a droga e eu saí correndo, levando a droga, e a polícia não encontrou. Veja, é chocante, né? Claro que é algo que no primeiro momento desperta a nossa atenção, porque é diferente, né? Poxa, mas olha a realidade. Pezinho de 6 anos, de certa forma, aprendendo que aquilo é certo, porque ele falou de uma maneira feliz, contente, ele nem sabe, é o referencial que ele está tendo, né? E hoje, na aula da manhã, uma aluna também, professora, né, que também da Secretaria de Educação, contou um outro caso de uma escola aqui de Curitiba, que o aluno de 10 anos ele ia armado para a sala. Ele ia armado, e todo mundo sabia que ele ia armado, mas ele ia armado porque era filho de um grande traficante da região, e falava: ele tem que ir por questão de segurança. Prometido. Veja, a gente está falando aqui de uma criança de 10 anos, né?
Eu não sei se isso é verdade ou não é, eu só ouvi a história e estou reprisando essa história para vocês, mas não deve ser distinto, muito distinto disso. Então, quer dizer, esses referenciais são muito complexos na formação da pessoa, né? Nenhuma história. Eu sou professora. Aí, ó, mais uma então. E nós recebemos na escola que eu trabalho dois irmãos pequenos também, 8 e 9 anos. E eles falavam muito pouco, não era da minha turma, eu fiquei sabendo do caso. E quando o menorzinho resolveu contar um pouco da história, ele falou que tinha vindo fugido de Santa Catarina, porque a mãe tinha matado uma pessoa que ele não podia contar quem era, envenenado. E daí ele estava fugindo da polícia. Então ele não sabia quanto tempo ele ia ficar ali. Então ele não fazia exame, ele não conversava, ele não fazia nada. Ficou cerca de 40 dias na escola e daí descobriram o paradeiro da mãe e ele precisou fugir de novo, ele, o irmão com a mãe. Então a gente também não conseguiu nem saber do que se tratava. Porque ele falava assim, eu não posso contar, professor. Mas a minha mãe não posso contar. Eu só não posso contar que é. Mas ela não tem envenenado. Já contou mais grave, né? E agora a gente está fugido, minha mãe não se capaz, Já você vê é a uma situação. coisa que a gente olha e fala, meu... Professor, nesse caso aqui, a professora, a pessoa em questão que houve um segredo, uma de confissão, vamos dizer assim, ele é criminalizado por confissão, por alguma coisa, nesse caso específico? Não, porque não tem uma posição de garantidor, é algo que já aconteceu. Então, a professora ou a pedagoga né? que ouviu isso de um aluno, ela pode guardar para ela aquilo? Se for um crime, vamos dizer assim, que está acontecendo com a criança, né, contra a criança, há um dever daí de informação, de chamada do conselho tutelar, né, e tudo mais. Mas de um fato pretérito, que você não sabe, inclusive, a veracidade, ou como que isso pode impactar sobre a criança, aí, em princípio não. Professor, nem se for a iminência de um crime futuro, digamos, que meu pai comprou uma arma para matar minha mãe. Como assim? O eu sei que existe, no caso, os psicólogos, médicos, que se eles escutam sobre o crime passado, eles não podem fazer nada. Perfeito. Se é sobre algo futuro... Eu não sei, veja, se a gente estaria diante de uma cumplicidade que indicaria participação, né, por uma conduta omissiva ou não. Por que eu te digo isso? Porque a conduta omissiva, ela vai te conectar com o resultado, agora já voltando um pouco para o direito penal, né? Ela vai te conectar com o resultado quando você tem o dever ou a posição de garantidor. Então, por exemplo, se isso chega no conhecimento de um policial, inegável que ele tem esse dever informativo. Se uma doença contagiosa chega ao conhecimento do médico, ele tem que relatar para os órgãos específicos, porque ele tem esse dever informativo. A professora, toma consciência de um crime que está sendo praticado contra aquela criança, pelo dever de atenção e de proteção àquela criança dentro do ambiente escolar, ela passa também a ter esse dever informativo. Agora, eu fico na dúvida dos limites da informação que chega até a professora com relação a terceiras pessoas que não sejam a criança. Se for gerador de um impacto, né, na vida da criança, eu acho uma potencial violência que se espraie para a criança, né, eu vou matar a mãe, isso não parece que se espraie. Ela passa a ter um dever informativo. Agora, se for uma informação genérica sobre terceiros, outras situações, não me parece que está dentro do cabimento do dever de garante, entendeu? Mas é complexo, a análise é muito casuísta nas peculiaridades do caso, entendeu? Por exemplo, a escola que eu trabalho, a gente está falando de 600 crianças que ficam ali em período integral. Então, esse tipo de relato, meu pai vai matar minha mãe vai matar o meu pai, é um relato quase que diário em alguma sala. Entendeu? Então, o fato de você conseguir apurar os fatos, se aquilo realmente é verdade ou não, até que ponto esse vou matar é só no sentido de vou te matar, ou no sentido de realmente vai matar, é muito complicado. Discussões caseiras que as crianças que elas presenciam. É uma realidade que é bem complicado, entendeu? A gente conseguir separar o que realmente está acontecendo e o que não está.
E já houve casos de relato, de chamar para reunião, chegar lá e falar, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. A tua filha está com fone de ouvido, né? Ah, tá, isso é importante. Tem coisas que acho que ela não está na idade ainda. Porque a realidade das escolas, assim, elas são muito diferentes do que aquilo que a gente, no nosso conhecimento médio, chega pra gente, né? A realidade ela é muito mais pesada, né? Agora, exato. quando é contra a criança, a gente Claro. esquece. Mas isso tudo que vocês falaram, a gente pode pegar, né, como exemplos extraídos da realidade para mostrar que não existe um conto de fadas na vida de muitas crianças, né? Às vezes é muito diferente ou muito distante disso. E é isso que essa teoria do Broken Home, que deriva da associação diferencial, o Sutherland entra até certo ponto no tema, porque ele vai trabalhar ali com os padrões dessa interação também, como eu coloquei, a qualidade, a duração, a frequência. É evidente que quanto eu tenho contatos que são contatos melhores ou mais qualitativos, de uma maior influência com determinadas pessoas do que com outras, né? Com os pais, sobretudo na infância, porque é o referencial, é aquilo que se tem. Então isso é gerador de um impacto significativo. Com outras pessoas, eu vou ter um contato qualitativo menor, às vezes um contato de maior distância, de maior desconfiança, né? Você não tenha o mesmo padrão de contato com todas as pessoas, isso também conta no processo de interação. A ideia de duração, de frequência, um contato mais duradouro, um contato mais frequente, ele gera um impacto maior, né? Vocês estão tendo aula comigo já fazem 2 períodos. Pode ser que agora vocês confiem mais em mim, ou menos, né? Porque vocês já estão compreendendo mais aquilo que eu falo, as minhas ideias, aquilo que é dito em sala de aula. Isso vai impactá-los de uma forma ou de outra. Pode interferir, inclusive, no padrão comportamental de vocês, não para praticar crime, né? Mas pode ser que amanhã ou depois alguém diga, poxa, eu vou fazer direito penal porque eu gosto das aulas do Pontaroli. Vai que isso acontece, né? Vou ficar feliz, impactei de uma forma. Ou nunca vou fazer direito penal na minha vida por causa daquele professor Pontaroli. Pode, né? Porque aí você tem... Mas é verdade, aqui é o exemplo importante, porque você tem comportamentos derivados a partir daquele processo de interação. Porque eu confio nele, porque eu não confio, porque eu acho que o que ele fala está certo, porque eu acho que o que ele fala está errado, né? A gente já estreitou mais um laço do que no primeiro dia de aula que eu vim conversar com vocês. Então, basicamente, tudo isso é importante, tudo isso é impactante. Esse processo de interação com os outros indivíduos. E não necessariamente, olha, há um determinismo nesse processo de interação. Não necessariamente. Pode ser, lembra do exemplo do aluno que vai com a arma lá e tudo mais para a sala de aula? Pode ser que amanhã ou depois ele entre em outros processos interativos em que ele busque romper com aquele padrão comportamental. Pode. Né? Ele fala, olha, eu não quero mais isso. Encontrei aqui um padre, um professor, alguém que se tornou um referencial para mim. E ele diz que eu não devo mais andar armado, que isso é errado, que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer. Isso pode impactar naquela pessoa, né? Porque às vezes a interação, ela se altera, e é uma interação que ela se altera para o bem ou para o mal, né? A gente tem uma fase da vida que é a adolescência, em que muitas vezes a gente contesta aquilo que temos até então, né? Mudamos o padrão comportamental, queremos ser aceitos em grupos, ter aquela ideia de um pertencimento, né? De participar, principalmente nas escolas, tem isso também, não tem? Eu quero participar de um grupo, eu quero interagir com tais pessoas. E você acaba percebendo interações que passam a ser interações parecidas, não tem muito isso? A pessoa vai seguir o coleguinha, primeiro do jeito que veste, se comporta, faz, né? Às vezes pro mal, né? Vai fumar, vai usar uma droga, alguma coisa assim, muitas vezes por um processo que é um processo de influência, que rompe com o comportamento anterior, porque entrou num outro processo de interação. E às vezes você não se estimula por um determinado comportamento, ainda que ele se torne repetitivo na sua vida. Eu dei um exemplo hoje de manhã, dou agora também, né? Mesmo sendo gravado, mas estamos gravando, porque vai ficar salvo, cuidado com o que vocês falam. Mas basicamente, na minha casa, todo mundo fumava, né? Desde que eu nasci, ou antes até talvez. Mas todo mundo fumava porque
fazia parte do padrão cultural da época, né? E não tinha um que não fumasse. E eu olhava aquilo, eu já desde que assim, eu não quero, cigarro faz mal, eu vi na TV que mata, né? E o pessoal não mata nada, ó, teu bisavô, 100 anos de idade, fumou a vida inteira, aquela coisa que mata o quê? Para com isso. Mas aquilo ficou recorrente, né? E foi algo que sempre tive, mesmo, vamos dizer assim, ainda que estivesse num ambiente em que aquilo não era visto como um padrão comportamental negativo. A gente não está falando de crime, está falando de uma dimensão da vida social e que a interação ela pode te colocar num padrão comportamental ou pode te colocar em outro padrão comportamental. Às vezes uma coisa que você assistiu na televisão, aquilo te marca, né? Não deixa de ser um processo de interação. Você ia falar uma coisa? Não, o professor estava falando do aprendizado ali, no caso, um exemplo, né, um político corrupto, tem um estagiário que acha bacana a corrupção, como ele faz, vai aprendendo e acha legal e depois se torna corrupto também. Estagiário é ótimo, coitado do estagiário. Acha bacana. Mas é mais ou menos isso. Você pegou o espírito da coisa, né? De corrupção eu nunca tinha visto. Eu já visto de karatê, direito. Pode ser. A gente não sabe, exato. Tem um filme, os filmes aqui, né? Sempre recorrentes. Que eu já falei para vocês várias vezes, alguns não vão ter assistido, que é O Poderoso Chefão. Né? Aí, assistiu? Eu fui assistir esses dias, nunca tinha visto. Agora você viu? Passa todo momento isso. Brasil. Dança com Lobos eu nunca vi, não sei nem o que é. Meu Deus. Esqueceram de mim, você assistiu. Porque eu tinha uma primeira Você viu Lagoa Azul? Esse debate entre vocês dois, ele foi muito bom e constrange interativamente os demais que não assistiram, porque, poxa, eu tenho que ver, né? Já que todo mundo viu e um está criticando o outro, tem que ver O Poderoso Chefão. O Horazil, ele viu, assistiu por minha recomendação, tá vendo? Então, ó, o processo de interação aqui tá importante. Já maratonou. É que uma parte da história é mais ou menos isso aqui que você está falando aqui. Ó. O cara vai entrando no meio ali, ó, dá licença, pega aqui o dinheiro e tal, e tomou conta do negócio. Não, e acontece isso de uma maneira muito clara. Eu citei o filme aqui por uma razão. O filme, para quem ainda não assistiu, né, ele envolve uma família italiana mafiosa nos Estados Unidos, ok? Comandada pelo Don Corleone, ok? O Don Corleone, ele tem os seus filhos e ele quer que os seus filhos sigam a sua vida na máfia, né? Mas ele tem um filho que ali, pelo menos no começo do filme, é tido como uma ovelha desgarrada, que é o Michael Corleone. O Michael Corleone, ele quer ir para o exército, quer estudar, quer casar com a Kate, sua namorada, que ele leva na festa de casamento da irmã, e ele tem ali toda uma vida que ele diz, inclusive, ó, eu não quero me meter nos negócios da família, né? E ele vai ficando distante dos negócios da família. Ele vai lá só para visitar e para ver o casamento. Fica alguns dias. Depois desses dias acontecem algumas coisas. Ele volta para esse processo de interação. E o Michael é o mais mal de todos ali, passados alguns instantes do filme, né? É só ele voltar para essa conexão familiar, né, que ele, de certa maneira, já absorve tudo que ele tinha para absorver e tem isto que você usou um termo que é muito utilizado por Edwin Sutton, que é o aprendizado, porque ele diz que a partir desse processo de interação, o crime é objeto de um aprendizado. Todo comportamento, seja o comportamento virtuoso, seja o comportamento criminoso, é um processo de aprendizado, né? Eu lembrei de um outro clássico daquele ator Morgan Freeman. Sim. Que ele é diretor do colégio, ninguém queria pegar aquele colégio. Não. Meu Mestre e Minha Vida. Esse cara, tem espetacular. Tem encontros. Esses daí bota aí na listinha. Meu Mestre e Minha Vida. É. E hoje os influencers também, não é só o colégio, não é só o meio, os influencers digitais hoje pegam essa molecada, essa turma aí. Não, e não sei se você percebeu, você trouxe o Meu Mestre e Minha Vida. O Meu Mestre e Minha Vida, o que o Morgan Freeman ele faz lá na escola,
é muito parecido com o ideal da escola de Chicago, não é? Ele fala, pô, tá tudo destruído, tá tudo pichado, tá tudo virado de cabeça para baixo. Como é que as pessoas vão estudar, vão fazer, vão acontecer nessa escola? E ele faz uma revolução dentro da escola, não faz? Ele pega e revoluciona. Ele é muito bom, é o mestre de minha vida, é antigo. Eu tenho, ainda não deu tempo, mas eu vou assistir. Escritores da Liberdade, eu acho que também é um filme bom. Esse eu não assisti ainda. É uma desorganização na escola, o pessoal tudo tão cedo, a escola não seguia, a professora não dava, daí a professora, através da literatura, da escrita, ela reformou essas pessoas e foi mais além, indo na raiz do problema que era com as famílias. Droga, que ele foi ver a parte de drogas e ela como professora foi para instruir, teve suas reviravoltas no filme, mas é muito bom. Bacana. Ela extraiu o melhor, assim, uma joia bruta, a diamante bruta de cada aluno e trouxe assim, um filme espetacular. Boa, boa. Esse eu não assisti ainda. Quero ver. Coach Carter também. Coach Carter, bom. É, Esse eu assisti. História real. Coach Carter. História real. É. Muito bom, muito bom. Tem vários, né? Filmes, né, nesse sentido. Tem aquele que mostra da influência, né? Eu, Cristiane F. Já assistiram? Eu, Cristiane F. Drogado. Eu não ia usar o nome todo. É esse mesmo. Mas esse é o ponto. Eu queria poupar a Cristiane, mas não foi possível. Mas é isso aí, é isso aí. Que é uma pegada muito parecida com um livro brasileiro que talvez alguns tenham lido aqui na adolescência, que se chama O Adolescente. Não, o adolescente não, o estudante, da Adelaide Carraro, que trabalha um pouco com o Piazinho, que era todo bonzinho, todo certinho, estudioso, mas num determinado momento ele passa a ter contato com pessoas que usam drogas, se vicia, se torna um dependente químico, e aí não vou dar mais spoiler, mas é pesado o final da história. Mas é interessante, interessante. Mostra um pouco disso, né? Essa ideia, essa percepção do comportamento, tanto positivo como negativo, dentro de um processo que é o processo de aprendizagem. O Sutherland fala muito disso. E ele consegue, a partir disso, fazer a conexão também com os crimes de colarinho branco. Porque como os outros comportamentos também passam por esse processo conectivo, de interação e de aprendizado, o colarinho branco acontece a mesma coisa, não é diferente. Você acaba se inserindo num determinado ambiente que realiza um reforço comportamental, onde você acha que aquilo ou é certo ou não é tão errado. Você está entendendo? É o famoso está todo mundo fazendo. Vou eu ficar de fora se está todo mundo assim se comportando? É o meu colega do clube, é o meu colega de profissão, é o meu colega político. Eles estão agindo assim e não estão vendo nada errado nesse padrão de comportamento. E, inclusive, isso que o Sutherland vai analisar de uma maneira empírica, muito profunda, os aparatos de repressão estatal também, muitas vezes, dão a aparência de não ver nada errado, ou passar a mão na cabeça, ou não ter a mesma capacidade repressiva que se tem com relação às outras pessoas. Ele usa uma palavra importante que é a empatia. Por vezes, dentro do crime, que é o crime de colarinho branco, entre julgador e julgado, existe empatia. E ele pega alguns crimes graves e de grande repercussão nos Estados Unidos, como crimes ocorridos no âmbito da Coca-Cola, da Ford e outras mega empresas nos Estados Unidos, crimes de uma repercussão milionária, bilionária, e que não teve uma solução punitiva. E ele vai analisar efetivamente isso, um processo de conexão entre julgador e julgado, e estabelecendo o diferencial na forma como eles julgam. Né? Por quê? Porque, por vezes, vamos lá, o cara que praticou o crime do colarinho branco, praticou um grande desvio de dinheiro, um crime de licitação. Tem filmes assim. De licitação ou coisas assim. O que vai acontecer? O cara vai lá para ser julgado, muitas vezes aqui falando numa questão macro, mundial, né? Vai lá para ser julgado, poxa, o juiz e o grande empresário, as filhas estudam na mesma escola, eles frequentam o mesmo clube, eles participam das mesmas atividades, das mesmas rodas sociais. Você olha para o cara com empatia, você fala, esse cara é parecido comigo, né? A filhinha dele vai chorar se ele for preso. Eu vou, de certa maneira, destruir essa empatia.
Agora chega alguém na frente do juiz que praticou um crime de roubo, que amarrou a proprietária da casa, roubou tudo que estava lá e saiu. Ele vai ver, amanhã ele pode estar entrando na minha casa. Por quê? Porque ele não compõe aquele mesmo extrato, ele não participa daquela mesma realidade, ele não tem empatia, ele tem medo daquela pessoa. É óbvio que ele vai julgar alguém nesta condição com maior rigor do que ele vai julgar aquele que compõe o seu mesmo espaço de fala. Então o Sutherland, ele trabalhou um pouco com isso, para dizer, olha, há muita conivência com o crime de colarinho branco por parte da própria sociedade, que é a sociedade julgadora, a sociedade que compõe o extrato de poder que criminaliza e que julga os elementos, as tipicidades de criminalização. E por isso que nem sempre o crime de colarinho branco acaba sendo atingido com a mesma força, né? Com a mesma intensidade do que os outros crimes. Porque nos outros crimes você julga o diferente, né? Aspas. No crime do colarinho branco, para o juiz, para o magistrado, para o julgador, ele está julgando o parecido, né? E isso impacta no seu processo decisório também. É algo para a gente refletir, né? Para pensar a partir dessa proposição do Sutherland. E se o senhor fizer uma análise daí, também desprovida de questão política, ideológica, sim, uma análise macro, mas um crime de colarinho branco cometido por um político que desviou recursos que deveriam ter uma finalidade social, talvez até para populações menos avantajadas financeiramente, acaba tendo um impacto de mortes indiretas ou de atingidos indiretos muito maior do que esse cara aí que amarrou a moça, roubou a casa dela e foi embora. Essa aí, não estou querendo dizer que essa vítima não merece a justiça que seja feita, mas numa análise de um espectro muito maior, um desvio de verba que tinha uma finalidade social para atender determinado grupo, seja por saneamento básico, água potável, energia, coisas para hospital, dignidade humana mesmo, assim, é muito maior o atingimento disso, vai na escala de centenas, milhares, talvez milhões de pessoas que são atingidas. Muito pior. Vai longe, né, na época do Covid, em termos repercussivos, né? Oxigênios, Pois é. Por isso que fala corrupção. Você já contei para vocês a história do Ford Pinto, não? Não? Já, né? Contei. Então é aquela história do carro que a Ford fez, o carro explodiu, vou resumir, né? O carro explodia e aí toda a colisão o carro explodia. E eles tiveram então que decidir se eles faziam um recall, né? Se trocavam os carros ou se eles continuavam e daí pagavam as indenizações. Fizeram um estudo, uma métrica lá, e viram que fazer a troca dos carros era muito mais caro do que deixar as pessoas morrendo, deixar as pessoas morrendo. Você vê a loucura da coisa. Escolha, né? Escolha. No âmbito empresarial. Com toda essa teoria que você nos passou, tem umas frasezinhas de efeito, né? Que é a ocasião que faz o ladrão, né? Tá tudo dentro da teoria que você fala. Não vou nem isso, né? Essa aí é a do estagiário aqui. O que bate em Chico não é o mesmo que bate em Francisco. Eu não cheguei a falar essa também. Mas ela... Professor, mas eu não... Resumo da aula, né? E se existir inferno, que eu acho que existe, o colo do capeta está guardando o criminoso colarinho branco. Está sentado no colarinho branco. Essa foi pesada, né? Porque corrobora com o Leonardo falou. Mas o complicado, professor, é que no meio político é muito difícil de você entrar sem você acabar se sujando, né? Porque é uma sistematização referente a isso. A questão da corrupção, às vezes a pessoa quer montar um projeto de lei ou quer obter alguma aprovação de projeto, digamos assim, e não necessariamente você está influenciando diretamente um terceiro, quarto, quinto, sexto, indiferente a isso, mas você precisa, é um jogo de interesses, digamos assim. Você nem sempre busca prejudicar alguém, mas você busca também eu não sei, se um dia eu advogar, eu não vou ter um preconceito ou, digamos assim, rotular A, B ou C, entendeu? Eu acho que todos merecem o direito de ampla defesa. Eu acho que a parte da corrupção é um grande problema no Brasil, no mundo, mas no Brasil especificamente é muito pior do que isso. Mas é muito difícil hoje para um político, por exemplo, meu padrasto, ele está candidato a vereador lá em Rio Grande do Norte.
A gente sabe que tem diversas pessoas lá que enxergam já o político por si só como um criminoso, digamos assim. Não é necessariamente assim. Numa comunidade você tem que começar de baixo, entendeu? Mas realmente você pensar por esse ângulo de influenciar diretamente ou indiretamente mortes referentes a isso é muito complicado. É a questão de você pensar, e o Sutherland também fala isso, né? Da institucionalização. Quando você institucionaliza um certo comportamento, esse comportamento reforça, quase que de uma maneira automática, reforça-se de uma maneira automática nos demais que compõem aquele círculo, né? Exatamente. Por quê? Porque você cria um discurso. É só assim que se faz política. E isso vai se massificando dentro da própria estrutura política, né? Eu tive um cliente, você vê como eu estou ficando velho já, no mensalão, né? E no mensalão esse deputado falou, não, mas é que todo mundo recebia, né? Todo mundo recebia o valor ali, fazia parte, né? Era o que ficou combinado, inclusive. Ele falou, era assim, até o padre do meu partido recebia. E o padre ficou chateado uma vez e pediu o dobro. Então, quer dizer, veja, é complicado, né? Por quê? Porque eles achavam que aquilo que era errado fazia parte de um reforço comportamental. Normal. Né? É algo normalizado. Tem uma outra série que explora muito bem isso, que se chama Billions, né? Que explora essa questão dos crimes econômicos. E os caras falam, ou é assim ou não é, né? Ou você trabalha nessa área dessa maneira, ou você abandona, você está fora, né? O legal é que a série não romantiza nem o criminoso, nem os investigadores, né? Coloca ambos no mesmo patamar, porque às vezes para você investigar, para você acusar, existem coisas erradas que são feitas também, né? Existe o campo de você quebrar regras de uma maneira proposital, simplesmente para usar os fins, agora usando um bordão também, né? Os fins justificando os meios. E fazer o algo errado, independente do espaço de poder que você está exercendo. E você sempre normaliza isso discursivamente, e normaliza com os seus pares, né? É o reforço comportamental. Hoje em dia é muito difícil fazer política no Brasil sem se sujar, entendeu? É muito difícil. Sim, não digo que não é. Eu converso muito com o meu padrasto agora em época de eleição, porque eu tenho muita experiência, porque é muita esperança dele conseguir manter totalmente a integridade e coerência, porque ele é uma pessoa totalmente correta e idônea em tudo que ele faz, é um homem que é um espelho, que é o meu pai de criação, entendeu? Ele é militar aposentado, trabalhou na justiça militar também, né? Muito tempo, 13 anos eu acho. Se eu votasse lá, já votaria nele. Achei, tô brincando, claro. Mas enfim, por exemplo, na questão de destinação de verba referente ao partido para com os candidatos. Ele comprou a maior parte dos materiais dele. Sim. Nós sabemos que hoje em dia tem até, digamos assim, um bloqueio na parte da verba que é destinada para os partidos em época de eleição. Porém, eu tenho esperança até que mesmo no Brasil, porque, por exemplo, eu sou apaixonado por constitucional. Se tem algum momento na minha vida futura que eu quero trabalhar uma área que eu sou apaixonado, que me chama muita atenção, não só pela questão financeira, é a parte política, entendeu? Claro. E eu gosto disso, eu gosto dessa parte legislativa. Acho que você trabalhar com projetos de leis e melhorar, propriamente dizendo, nós estávamos conversando na última aula referente às comunidades e tudo mais, dessa associação, desses laços comunitários, eles auxiliam muito. Eu acho que o direito ele provém também, não só na questão da normatização, na questão de sancionar a lei, mas enfim, na parte de estruturar e também de criar novos projetos, né? É complicado, claro. Mas hoje em dia eu vejo assim, e é muito difícil você entrar no meio político sem acabar tendo que abaixar a cabeça para questões assim bem podres, sabe? É difícil. E é justamente isso que o Sutherland aborda de uma maneira profunda, né? Ele fala, olha, isso pode se tornar endêmico, né? Esse reforço de um determinado comportamento que é difícil você fugir a ele, né? Isso também acontece em muitas comunidades mais carentes com o tráfico de drogas, né?
é difícil, isso torna uma realidade em que cada um passa a ter um papel, é quase que um sistema empresarial dentro das organizações. E às vezes o jovem nessa condição mais difícil de vida, ele até tenta fugir disso, mas às vezes a realidade é que o leva para esse caminho, esse processo de interação. Uma outra, lembrando das professoras, né, que contaram as histórias, uma vez ela pediu para fazer uma redação, aquela famosa redação, o que você quer ser quando crescer. E o aluno meteu lá, traficante, né? Ela chamou ele para conversar. Poxa, mas você escreveu aqui na redação, você tem aí 12 anos, você quer ser traficante, não está certo isso. Ele falou, é que traficante ganha muito dinheiro, traficante fica rico, traficante tem carro, tem isso, tem aquilo. Ela falou, tá, mas traficante tem vida curta, né? É complicado. Falou, professora, todo mundo vai morrer um dia, é isso que eu quero ser, ninguém... Veja, 12 anos você não sabe o que é, aquilo que você está pondo no papel, aquilo que você está falando, você está ali conectado a um campo de influência, né? Que também é massivo. Quando a gente pensa nessa escola analítica, nessa teoria da associação diferencial, é justamente para a gente pensar ainda por um viés etiológico, de compreender os porquês do crime. E buscando, ao compreender os porquês, a gente pensar dentro da criminologia da política pública e da política criminal depois, caminhos a seguir, né? Então, essas constatações, muitas delas que são difíceis, né? Que a gente vê que mostram uma realidade, que escancaram uma realidade deste processo de interação, a gente precisa saber, conhecer e lidar efetivamente com elas, né? Que horas são? 8h30. Imaginei, viu? Tô bom de memória porque eu não tenho o relógio no celular, então eu tô chutando. Nem todo padre é pedófilo, nem todo pastor é ladrão. Tá gravando. Advogados de picareta, concordo, nem todo. A maioria não. Professor, acho que eu comentei com o senhor outro dia, uma vez eu vi uma palestra de um advogado, Marcelo Lebre. Sim, muito bom. Assim, ele é um animal na oratória, né? É impressionante. Sim. Poucas vezes eu vi um público ficar tão preso num palestrante igual eu vi com esse cara, assim. Sim. E ele tem um jeito meio perspicaz de contar, e ele contou uma história muito parecida com essa do mensalão que o senhor contou, que ele também atendeu alguns colarinhos brancos na época. E a fala dele vai muito ao encontro do que o senhor falou, que era um negócio que era normal, que era sistêmico, que era padrão. Estranho seria se não adotasse aquela postura, porque era um negócio que estava enraizado. E um vai reforçando no outro, né? Pô, isso está certo, é assim, é normal. Você acaba... Você está num ambiente, todo mundo está falando que é assim, né? É igual se chega a primeira aula de direito penal. Você vai dar o primeiro exemplo e faz a primeira pergunta. A hora que o primeiro responde, os outros já... Porra, será que esse cara está certo? 2, 3, 4... Se 5 responder, a sala inteira vai responder igual. Basicamente é isso, né? Porque você acha que aquilo é certo, que aquilo é correto, que aquilo é legítimo. E muitas vezes não é, né? Não é o correto, não. Porque sempre existe um discurso legitimante. Quem assistiu o Poderoso Chefão sabe, né? Pô, é assim, é a família, é isso, é aquilo, é assim que funciona, né? É até sedutor a forma como se constrói a narrativa. Oi? Só vou encerrar a gravação aqui.